Estão escaneando nossos olhos? A verdade te deixará chocado. Estão abrindo postos no Brasil que pagam em troca do escaneamento da sua retina. Parece cena de ficção científica, mas é real e já está acontecendo. Empresas como a WorldCoin estão oferecendo dinheiro para escanear seus olhos. Mas por quê? A justificativa oficial é criar uma identificação digital única para futuras transações globais. Prometem mais segurança, inclusão financeira e acesso a um sistema financeiro revolucionário. Mas críticos alertam. E a privacidade? Uma vez que seus dados biométricos são entregues, quem garante que não serão usados para outras finalidades? Há quem veja nisso um passo em direção ao controle total. Imagine um mundo onde sua identidade depende de uma empresa que armazena seus dados biométricos. Parece exagero? Então lembre-se, dados são o ouro do século XXI. E nada é tão valioso quanto informação única, como o padrão da sua íris. A questão é, vale a pena trocar sua privacidade por algumas notas? E mais, você confia em quem está coletando esses dados? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de seguir para mais histórias intrigantes. Veja que assustador, meus irmãos. Olha só, supermercado Holy Foods prepara-se para o grande reset, com pessoas impedidas de entrar sem códigos de QR Code. Olha só, meus irmãos, muitas empresas já estão se preparando aí. Veja aí as imagens. Meus irmãos, é o controle total chegando, é a implantação da nova ordem mundial, tudo isso aponta para o fim. Jesus está voltando. Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Eu comecei esse vídeo agora já pondo dois vídeos sobre a questão que eu vou falar agora. Eu não quero ser sensacionalista, nem tampouco prevaricar contra a sua integridade física, moral e intelectual. Hoje eu vou falar sobre Apocalipse 13 e Mateus 24. Abra aí sua Bíblia agora, em Mateus 24, que antes de eu começar a falar, vou ler Mateus 24. Se eu gaguejar um pouco, calma aí, gente, deixa eu tomar meu remedinho. Desde ontem eu não estou muito legal, não. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto já. Vou só tomar meu remédio, calma aí. Remedinho de pressão já viu, né, gente? Esse remédio de pressão só pela misericórdia. Eu estou aqui desde 5 horas da manhã acordado, são 9 horas e 9 horas e 24 minutos da manhã desse dia 15 de janeiro de 2025. Então vamos lá, gente. Ontem eu estava falando sobre Marcos 9 e Isaías 43. Hoje vou falar sobre Mateus 24 e Apocalipse 13. E o que está sendo falado aqui em Mateus 24? Eu espero que você já tenha buscado a Bíblia. Eu peço sempre para a pessoa abrir a Bíblia, não abrir o celular. Não abra o celular. As religiões estão te obrigando a você ir para o aplicativo. A Igreja Batista tem um aplicativo dela, a Adventista tem um dela, a Testemunho de Jeová tem um dela. Todas as grandes religiões do mundo estão tendo o seu próprio aplicativo. Por quê? Porque é mais uma maneira que eles têm de ganhar dinheiro. Então, toda vez que você baixa aquele aplicativo, toda vez que você abre aquele aplicativo, toda vez que você usa alguma coisa dentro daquele aplicativo, a placa religiosa está ganhando dinheiro. E se você não sabe, dentro
de 10 anos, eu posso estar enganado na data, mas eu acredito que de 2040 não passa, por isso que eu estou falando dentro de 10 anos, mas pode ser um pouquinho mais, mas de 2040 não passa, isso aqui não vai mais existir. Isso aqui, quem tiver em casa, vai ser julgado como uma pessoa que está destruindo o meio ambiente. Isto aqui vai ser proibido de ter. Eu não estou falando da Bíblia, não, estou falando do papel. Talvez aquele homem, aquela mulher que já tem um livro de papel, se deixar quietinho lá, ninguém incomoda. Mas, como eles sabem que toda a sabedoria do mundo está aqui, escrito no papel, e eles vão ter que te escravizar, de alguma forma eles vão ter que eliminar o papel da sociedade. Não sei como, e nem que lei vai ser essa, mas o papel vai ser eliminado e vocês vão ficar na mão deles, porque na internet é só apertar um botão que tudo que está ali escrito some, ou tudo aquilo que está escrito ali deixa de existir para o cidadão comum. Então vamos lá em Mateus 24? Então, por favor, saia do celular e abra o livro e leia, ensine seus filhos, ensine seus netos a sair do celular para ler. Para pegar isso aqui. Vamos lá? Mateus 24, versículo 1 em diante. Então o Salvador saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Gente, construção do templo. Imagine você, hoje, quando você chega lá em Israel e você vê a fundação do templo com pedras com 4 metros de altura e com 100, 150 metros de comprimento, você fica pensando quem foi que construiu aquilo. Porque, na verdade, aquele templo de Israel que as pessoas falam que foi Davi, que foi Salomão que construiu, é mentira. É mais uma mentira do sistema. Porque aquele templo já existia. Da mesma forma que já existiam os templos lá do México, os templos lá do Peru, Stonehenge na Inglaterra, a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, da mesma forma. E não foi o ser humano, o homem comum que fez, foi algo anterior, antes diluviano. No templo de Israel lá existem pedras enormes, maiores do que da pirâmide. Então imagine aquilo há 5.000 anos atrás, como devia ser lindo, uma paisagem diferente do que vemos hoje, com árvores, com pessoas limpando, com tudo no seu lugar. Mais uma mentira que o sistema conta e as pessoas não investigam. Lá tem pedras de 3,5 metros de altura, 4 metros, com uma extensão de 50 metros, a extensão de um ônibus, 25 metros, a extensão de 100 metros. E ninguém fala nada. As pessoas acham, foi Salomão que construiu. Não foi. Salomão não construiu nada. É mais uma mentira do sistema. Ele, entretanto, lhes observou: estás vendo todas essas coisas? Com todas a certeza eu vos afirmo que não ficará aqui nada sobre nada. Pedra sobre pedra vai ser desabado, vai cair, vai deixar de existir. Aí quando você lê isso e você vê lá que o templo existe até hoje, temos que continuar firme em acreditar. Pois que serão todas derrubadas. Tendo
o Salvador se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos nós, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do final dos tempos? Então o Salvador lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza. Porque entenda, algumas traduções estão falando assim: cuidado, que ninguém te engane. O ato de enganar é diferente do ato de seduzir. A sedução faz você comprar o que a pessoa está te vendendo e ainda você se doar àquela pessoa ou àquela situação a ponto de morrer por ela. Quer ver uma coisa simples? Qual seria o motivo de uma pessoa hoje, dentro de uma boca de fumo, estar segurando um fuzil? Pronto a morrer por causa de um saquinho de droga, por causa de um saquinho de cocaína, de um saquinho de maconha. Qual seria o motivo da pessoa estar com um fuzil, preste a matar alguém, ou preste a morrer por causa da cocaína, por causa da maconha, por causa do crack, por causa do LSD? Existe alguém enganado ali na boca de fumo? Existe alguém inconsciente na boca de fumo? Não! Mas aquilo dali o seduziu. A seduziu. O seduziu, a seduziu de uma tal forma que eles estão ali se doando, dando a própria vida, a própria saúde, em prol de uma situação que não está dando nada a eles. Quantos milhões morrem por dia no mundo por causa de droga? Em confronto com outro marginal, em confronto com policial? E você não vê ninguém rico. Todos eles ali, quando tem uma mulher e um filho, a mulher e o filho ficam tomando pão e água. Porque não tem isso. Se a mulher não correr para o trabalho, se a mulher não trabalhar, sendo ela viciada ou não, além dela, do cara, ela só vai comer pão, que geralmente algum vizinho que vai dar, e beber água, que nem geladeira vai ter. É a sedução. Então, a melhor forma de você entender o que está escrito não é que não vos engane, sim que não se seduza. Porque o ato de sedução, o ato de você amar aquilo, porque sedução significa amor. Sedução significa aquilo que tu ama, aquilo que você não menospreza, aquilo que você quer de qualquer maneira para você. Porque é um ato que te seduziu, é um ato que você está ali entregue de corpo e alma. Sedução. A sedução significa isso. Cara, eu estou coçando meu pé aqui e está dando coceira. Por isso que eu estou me mexendo aqui. Então, o que acontece? A melhor forma que você tem que entender isso aqui é isso. Versículo 5. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Isto é, pessoas que estão dentro da testemunha de Jeová. Adianta você chegar lá e falar que a letra J não existia até o século XVI? Adianta você chegar até lá e falar que no hebraico, no aramaico, não existe o som da letra J e nem o som da letra G? Que a primeira letra é Yud no português, a segunda letra é Vav. Então, aonde que eles encontraram Jeová? Não entendo. Adianta você chegar na Adventista do sétimo dia e falar assim: olha,
a Trindade é um dogma católico. Ellen White estava errada nisso e naquilo. Adianta você chegar na Batista e falar que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é pagão? Adianta você falar na Assembleia de Deus que aquela falação de línguas, aquele rebolado, aquela música, aquele pandeiro é ponto de macumba e demônios? Adianta você falar na Nova Vida ou qualquer igreja do sistema neopentecostal que aquele sentimentalismo nada mais é do que uma psicologia barata para alcançar a mente de cada um deles e fazer eles acreditarem que eles sabem mais do que os outros? Porque toda a igreja neopentecostal, Nova Vida, Batista, Universal, Deus é Amor e tantas outras, eles usam do lado psicológico para ativar seu lado sentimentalista, porque na verdade você não está tendo conhecimento nenhum. Está sendo aplicado em você psicologia vagabunda. Porque quando você senta para conversar com uma pessoa neopentecostal, eles até entendem um pouco mais do que os outros. Não estou falando nem da Universal nem da Deus e Amor, porque esses daí não entendem nada. Porque através da psicologia, eles acabam lendo um pouco mais a Bíblia, mas é segundo o que eles acreditam, segundo o dogma católico, porque até a forma que eles acreditam nas coisas é de dogma católico. E a Igreja Universal, Deus e Amor, R.R. Soares, Mundial e tantas outras que faz você acreditar em Cristo através de questões de rosa, de lençol, de sal grosso, também é um dogma católico que faz você observar a sua fé, observar aquilo que você acredita que é certo através de elementos físicos. Isso tudo é católico. Mas por que eu sempre falo a mesma coisa? É para ver se você é crente. Aprende. Ó, eu tive 1 ano dentro da Universal. Fui curado através de uma oração dentro da Universal. E eu estava muito fraco mesmo. Eu falei assim, pai, eu vou ficar aqui até o dia que você mandou sair. Sem eu perceber, eu fiquei de junho de 2018 a julho de 2019. Fiquei 1 ano dentro da Universal. Sem eu perceber, eu saí. Eu só me liguei nisso depois que eu saí. Mas tudo que eles mandavam fazer, eu fazia. Porque eu me propus com o Pai Celestial que eu ia ficar ali. Se eles mandassem eu ficar de cabeça para baixo, andando de bananeiro, eu ia fazer. Eu tenho experiência na Nova Vida, eu tenho experiência na Universal, eu tenho experiência na Testemunho de Jeová, eu tenho experiência na Adventista, eu tenho experiência na Assembleia de Deus, eu tenho experiência em todas essas religiões, por isso que eu falo. Eu não falo por nunca ter entrado, não. Eu falo porque eu entrei, participei e vivi lá. Se você for na Universal e procurar minha ficha lá, se eles não pegam e jogam fora, minha ficha vai estar lá, porque eu fiz a minha ficha. Se você for na Nova Vida, se for uma ficha para todas as Nova Vidas, qualquer Nova Vida que você for lá e botar meu nome lá, tu vai achar meu nome lá na Nova Vida. Se não achar, só ir na Nova Vida do Bruno Bandeira. Se eles não jogaram fora a ficha, meu nome está lá. A Assembleia de Deus, minha ficha está lá. Na Testemunho de Jeová, eles não fazem ficha. Mas, como eu já fiz várias doações via internet, porque assim, eu chego lá, eu pego um livro. Lá não na rua não. Mas lá no templo, eu vou no banheiro, eu bebo uma água, pego um livro, como eu já peguei todas as bíblias deles. Então, o que eu faço quando eu chego em casa? Faço uma doação de R$10, faço uma doação de R$20, para cobrir aquela despesa que eu fiz lá. Não porque eles estão me cobrando, mas sim porque, como eu não quero me membrar
e eles estão gastando tempo e dinheiro comigo, quando eu vou lá, eu devolvo de alguma forma. Eu devolvo de alguma forma. A Adventista do Sétimo Dia é a mesma coisa. Todo material que eu pego gratuito, eu também faço doações. Não fiz nenhuma ficha lá onde que eu vou, porque eu não faço, mas por causa da doação, você é obrigado a se cadastrar botando nome, CPF, essas coisas, porque eles emitem nota fiscal. Se também buscar meu nome lá, meu nome vai estar lá. Então eu tenho como provar, em todo lugar que eu fui, eu tenho como provar que eu estive lá por meses estudando o local. Eu só estou querendo ir na Maranata e estou querendo ir na CCB, para também passar pelo menos um ano lá dentro, entendendo como que é. Porque foram os únicos lugares que eu não entrei. Até porque Maranata e CCB está muito longe da minha casa. A única CCB que eu conheço aqui em São Gonçalo é lá em Salgueiro, é lá na Trindade. O negócio é longe. E a Maranata é um pouco aqui perto da minha casa, mas é uns 5, 6 quilômetros. E, enfim. Eu não sei se eu vou, eu não sei se mais eu tenho paciência de ficar sentado no banco escutando tanta bobeira, tanta porcaria. Porque aonde eu vou é só bobeira, não existe mais palavra de salvação. Aonde eu vou, não existe mais palavra de salvação. Não existe mais palavra de arrependimento. Não existe mais aquela palavra de muda. Observe o que está errado, tire o gato do relógio, pague a sua conta de água. Pegou emprestado, devolva. A única coisa que eu ainda escuto alguma coisa semelhante na Testemunha de Jeová, mas não é mudança de caráter, e sim mudança de comportamento. Para você ser um Testemunho de Jeová, você tem que ser assim. Se você é convertido ou não, não estou nem aí. Então são coisas que você tem que aprender a entender. Versículo 6. E vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, todavia, não vos desesperes, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras de um parto, a primeira hora de um parto. Isto é, eu não sou mulher para entender o que é a primeira hora de um parto, mas a primeira hora de um parto é só um anúncio. A mulher ela só fica só agoniada, porque a bolsa se rompe, ela fica meio, estou passando mal, vamos para o hospital, ela fica só agoniada. Então, a primeira hora do parto é isso, é agonia, é você ficar sem saber o que fazer. Versículo 9. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Você está entendendo lá o que eu falei sobre o cavalo branco e o cavalo vermelho? Porque o cavalo branco é o arqueiro que, à espreita, de longe, ele mira e mata aquele ser vivo. O cavalo vermelho é o que vem trazer a guerra. Porque o cavalo branco e o cavalo vermelho, um vai guerrear contra o outro. Porque cavalos significam reinos. E aqui está falando, trará o quê? Julgamento. Aí entra o cavalo preto. Mas depois de vir um cavalo amarelo. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o planeta,
como testemunha a todas as nações. Versículo 15. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, Daniel 12, Daniel 8, Daniel 9. Local santo. Os judeus estão anunciando a construção do terceiro templo. Por mais de 100 anos, desde 1844, vai fazer 200 anos agora, daqui a 20 anos vai ser 200 anos, aí a igreja adventista deve fazer sempre aquela melancia no pescoço que a igreja adventista gosta de fazer. Então, daqui a 20 anos, faz 200 anos, a mensagem dos mineritas falando sobre a profanação do templo celestial e a profanar do templo celestial, desculpa, do templo terrestre, que é mudar a data do sábado para o domingo. Só que, dentro desse conceito de mudar a data do sábado para o domingo, essa não é a profanação do Santo dos Santos, porque a profanação do Santo dos Santos, com toda certeza, essa arca, o que ficava no Santo dos Santos é a arca. É a arca. E no lugar da arca, o capeta vai estar lá. Que a profanação do Santo dos Santos é que o Espírito Santo que existia ali por causa da arca vai ser retirado e ali vai ter um trono de Satanás. Porque a profanação não é o sábado pelo domingo. O sábado pelo domingo é a concretização da ordem dominical, que ainda não concretizou. Porque enquanto houver alguém ainda discutindo, alguém falando e pessoas acreditando que o sétimo dia lunar é o dia verdadeiro, não é o dia solar, como a adventista prega, mas o sétimo dia é o dia lunar. E pessoas acreditando, porque isso vai ser restituído. O dia lunar vai ser restituído. Esse calendário falso do dia solar vai cair. E quando vir ser restituído e eles profanarem, e quando você olhar para esse terceiro templo, no lugar da arca tiver o trono de Satanás, você vai ver que o espírito imundo vai estar ali. XVI. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça. E aquele que estiver no campo, não volte. 19. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para os que estiverem em amamentação. Por que serão dias terríveis para as mulheres grávidas e as que estiverem em amamentação? Como é que pode uma mulher em amamentação se esconder? Como é que pode uma mulher grávida fugir? Olha o que eles vão fazer com as crianças, que é pegar e doar para Maloque. Orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, ou no dia do descanso. Vigia. Porque aqueles que guardarem o verdadeiro dia de descanso vão ser pegos, porque no dia do descanso que eles vão querer te procurar. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá.
E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, isso é dos 144 mil, aquele tempo será encurtado. Isso é, para você que não entende nada de Bíblia e fica atrás desses caras da maçonaria que se dizem pastores, se o sétimo dia não valesse nada, por que está aqui em Mateus 24 para o futuro? Se o sétimo dia não fosse valor, isso é, não fosse algo de valor, por que aqui no versículo 21 de Mateus 24 está falando assim, ó, que se cuide que a sua fuga não seja no dia de sábado. Isso é, no dia de Shabá, no dia do descanso, porque não é sábado. Sábado significa Saturno, dia de Saturno. Para de falar que o sábado é o dia santo, porque sábado é o dia de Saturno. É Shabat, ou descanso, e não é sábado. Acompanhe a lua, você vai entender que não é sábado. Mateus 24. Mas se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até os eleitos. Entendeu o que está escrito lá sobre sedução? Tome cuidado para não ser seduzido, para não ser seduzida. Quando fala toma cuidado, eu tenho que entender isso para mim. Porque eu sou igual a você, falho. Todo homem que fala que não cai nisso, não cai naquilo, cai. Toda mulher que fala que não cai nisso, cai naquilo, cai. Porque sempre tem um mais esperto. Vede que eu preanunciei a vós. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saia para procurar. Ou ainda, está ali mesmo, não saia para procurar. Não acredite em ninguém. 27. Pois, da mesma maneira, como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho. Onde houver um cadáver, aí se unirão os abutres. Aprenda uma coisa. Cadáver, abutre. Porque o cadáver vai ser aquele que foi deixado para trás. E não é o outro que foi arrebatado. O outro que entende a Bíblia conseguiu escapar. Agora, o que ficou para trás, ele já é um vivo morto. É um cadáver. Os abutres são os demônios envolvendo aquela pessoa. Por isso que não é para você olhar para o seu filho, sua filha, seus netos, seu marido, sua esposa e falar assim, ó, por sua culpa eu não fui. Tu vai ter que escolher salvação ou filhos, salvação ou esposa, salvação ou marido, salvação ou qualquer outra porcaria dentro de casa, neto, cachorro, gato, apartamento, casa, carro. Você vai ter que escolher. Sabe por quê? Eu vou botar alguns vídeos aí. Hoje, 15 de janeiro de 2025, eu comecei o vídeo, eu acho que era 9 e pouca da manhã. São que horas agora? 9h56. Na América do Sul inteira, o sistema está pagando um valor altíssimo para ler sua retina. Tu viu o vídeo do começo? Já existem vários mercados já no Brasil atuando assim. O Barcelos, no Coelho, já está com caixa
que você sozinho passa a compra e paga. Não existe ninguém para estar ali marcando preço para você. Você sozinho passa a sua compra e paga. Então, vai acontecer, você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher o seu carro, a sua casa, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa ou a sua salvação. Você vai ter que escolher. Não vai ter negociata. Não vai ter aquela questão de ficar em cima do muro. Não vai ter aquela situação de eu sou crente, mas eu respeito todas as religiões. Eu sou crente, mas eu respeito a sua situação, que você é ou não é homossexual. Acabou, meu irmão. Acabou, minha irmã. Falsidade, fofoca e intriga que você gosta de fazer dentro da igreja, fora da igreja, dentro da sua casa. Acabou. Você é ou não é? Você é trigo ou é joio? Estou falando bem alto. Os vizinhos devem já estar até bolados comigo. Eu moro em apartamento, mas eu estou falando alto, estou na minha sala. Eu quero que isso saia bem, para que você não venha ter dúvida. 26. Não, 26 não. 29. Mateus 24, 29. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Muitos falam assim, já profecia, o sol vai ficar preto. Não vai, porque se o sol ficar preto, da forma que eles estão falando, todo mundo morre. A luz é o Espírito Santo que vai, ó. A lua é o templo fiel, é o templo justo, que somos nós, que também vai sumir. E quem ficar na terra vai ficar vagabundo, igual um zumbi errante, sem saber o que fazer. Vai ter o conhecimento da palavra, vai ter o conhecimento da salvação, mas vai ficar sem saber o que fazer. E os poderes celestes serão estremecidos. Os poderes celestes, celestial, anjos e demônios serão estremecidos, porque ali, pela primeira vez em todos os séculos, em todos os milênios existentes, tendo o Criador feito Cristo ou não, vai ser pela primeira vez que todo mundo vai ter medo. Vai ser algo diferente que nunca houve no universo. Pela primeira vez, todo o universo conhecido e desconhecido vai ter medo. A rocha vai clamar. Não vai ter um planeta que não vai gemer. Então, surgirá no céu o sinal do Filho, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho chegando nas nuvens. Isso é, todas as nações, se todas as nações vão ver, que arrebatamento secreto é esse? Que a sua igreja prega, que a maçonaria bate palma e a igreja católica bate palma. Não existe arrebatamento secreto. Todos irão ver. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 32. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovarem e suas folhas começarem a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Com toda certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Aqui, ele está falando isso porque não tinha sido revelado ainda. Mas quando você lê lá em Apocalipse 1, após a crucificação, a ressurreição, foi revelado, porque o Apocalipse fala sobre o fim do mundo, sobre o fim das coisas, e sobre a Jerusalém celestial, e sobre os homens e as mulheres sobreviventes, né, os salvos, que reconstruirão o planeta. Então, em Apocalipse, a partir do Apocalipse 1, já lhe foi revelado. Tá? Todos os anjos do diabo, todo mundo sabe. Só quem não sabe somos nós, porque nós estamos em tiroteio de cego. Aquilo que foi revelado lá atrás, no decorrer do tempo, por causa de Satanás, foi perdido. Mas ainda existe a Bíblia para nos dar esse algoz, para nos dar... Esse algoz, ó. Foi mal aí. Para nos dar esse refrigério. Tá? Para a gente acreditar, para a gente crer. 145. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou da sua casa para lhe dar alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo assim. Com certeza, vos afirmo que o Senhor confiará ao seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu Senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos, e a comer e beber com beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia inesperado, e numa hora que servos desconhece. E o Senhor punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Apocalipse 13. O vídeo já está em 1 hora quase. Apocalipse 13, vamos lá. Só para terminar aqui, gente. Tá certo? Apocalipse 13. Ai. 13:17. 13:17. Fala assim: a fim de que ninguém... Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. Achou? E está escrito assim: a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome do capiroto ou o seu número. Gente, vê esses vídeos que eu vou pôr aí agora, que vem falando sobre o dinheiro digital e a escravidão que isso vai trazer para todos os seres humanos. Desculpa aí se eu me excedi um pouquinho, desculpa aí se esse vídeo está demorado, mas eu tenho que falar, gente. Eu não sou alarmista, eu não estou nem aí para esse pessoal da internet que fica aí falando que o mundo vai acabar amanhã, porque eu quero que eles se explodam. É tudo gente do satanismo, é tudo gente da maçonaria. Mas eu sou obrigado a falar com você e te preparar, porque os macumbeiros, os feiticeiros, desde 2023, eu estou acompanhando esses macumbeiros, esses feiticeiros. Desde 2023, eles estão falando sobre as enchentes que vai acontecer no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Sul do Brasil. Desde 2022, 2023, 2024, eles estão falando sobre a quantidade enorme de crianças que vão ser raptadas para ser doadas a Satanás através dos seus órgãos, dos seus sangues, dos estupros. Que primeiro eles estupram até a criança ou adolescente perder a consciência, depois eles matam.
menino, menina. Então, antes que as coisas piorem, procure um terreno grande, que dê para pelo menos você plantar feijão, plantar fava, plantar batata doce, plantar alguma coisa, porque quando chegar o momento da perseguição, a primeira coisa que você vai perder o direito é do seu dinheiro. Porque você vai ter que doar sua retina, você vai ter que implantar alguma coisa na sua mão, não importa se é chip, não importa se é o celular, não importa o que seja, mas aquilo vai ser a marca do capeta na tua vida. Testa e mão. Quando era 2015, eu falava com a galera, o pessoal via da minha cara, os mesmos que estudavam comigo. Quando chegou 2020, eu ficava falando assim, a partir de 2025, olha meus vídeos lá atrás, que você vai ver que eu falava, a partir de 2025 o negócio vai arrochar. E desde 2022 e 2023 eu falava assim, ó, sempre falei, ó, o negócio está atrasado, porque no Brasil eles atrasam, mas eles estão atrasando até para que as pessoas que alertam sejam tiradas como malucas, como estúpidas, como pessoas retardadas que estão ali só querendo enganar o povo. Mas, a partir de 2028 até 2033 vai acontecer isso. E eu volto a falar para você, os robôs, antes de 2035 não saem. E os robôs, eles vão sair com uma finalidade única, que é oprimir o cidadão. Porque o cidadão, ele vai ter um robô, primeiramente porque vai achar engraçado, depois por status, depois porque vai ser necessário. Porque o robô ele vai vir para oprimir, o robô ele vai vir para mudar o seu jeito de agir, de pensar, de querer. O robô ele vai estar ali para te obrigar. Se você tem que levantar às 5 da manhã, o robô às 4h55 da manhã vai estar te acordando. Se você não acordar, ele vai te dar algum choque, vai te bater, vai fazer alguma coisa, porque você vai ser obrigado a levantar. E se ficar se recusando, ele vai te matar. Antes de 2035, isso não acontece. O robô sair para o cidadão comum. Mas eu volto a falar para vocês, está atrasado de 3 a 5 anos qualquer coisa. O templo que eles estão fazendo lá em Israel está atrasado porque está difícil de achar ouro. Porque o templo ele vai ser todo banhado a ouro. Ouro, esmeraldas e vidros especiais. Eu não sei nem se eles vão conseguir fazer o templo. Nem sei, mas vai ser desse padrão aí. Então eu acredito que antes de 2050 não sai. Até porque eu acredito que eles vão querer levar 40 anos para construir o templo. O mesmo tempo que foi levado com Salomão. 40 anos para refazer o templo. Mas entenda, veja esses vídeos agora, tá bom? E antes de você começar a ver esses vídeos agora, se inscreve no canal, por favor, cara. Vai lá, se inscreve no canal, compartilha, dê um like, faça menções aqui embaixo. Tá? O Pix, caso você não esteja conseguindo ler o QR Code, é Gmail, tá? É temploias, I-A-S-S, temploias, @gmail.com, tá? Esse é o Pix, tá bom? Bom vídeo para você aí, eu espero que você tenha gostado. Não. Você vendeu a sua principal digital, que está nos seus olhos. Você sabia disso? Não, eu não sabia. Mas eles acabaram de fotografar sua íris. Isso.
Você sabe o que isso significa ou não? Não. Eles acabaram de registrar a sua principal impressão digital, aquilo que só você tem. Não sabia, não. Não sabia. A empresa que está fazendo o cadastro tem entre os fundadores o criador do mais popular serviço de inteligência artificial do mundo, o ChatGPT. Mas a empresa visa ganhar o quê com isso? Uma das formas que a empresa prevê de rentabilizar o projeto é de vender o acesso. Não os dados, porque não existe dados, nenhum dado é coletado do usuário, mas vender esse acesso através da identificação de que é humano. Por exemplo, vamos pensar num banco. Em determinado momento... O autônomo combinou um frete de R$6.000. 70% desse valor é custos e despesas. R$4.200. O lucro desse caminhoneiro autônomo seria R$1.800. Só que toda essa movimentação foi feita bancária por Pix, crédito e débito. A declaração do imposto de renda vai ser sobre a movimentação do valor cheio, R$6.000. O valor a ser pago de imposto de renda é R$1.650. O lucro do caminhoneiro autônomo nesse frete passa a ser R$150. Mas agora, ele tem que emitir nota fiscal de serviço, 10% do valor do frete. Nesse caso, ele fica negativo R$450. Viva o amor! É verdade que a maioria das pessoas que moram no Rio estão sentindo que alguma coisa estranha está por vir. Mas a avalanche de profecias que me marcaram lá no Facebook me deixou pensativa. Realmente, essa vontade de ir embora do Rio cresceu no meu coração faz muito tempo. E de outras pessoas também que moram aqui. Segue aí o vídeo que você vai ver sobre o que eu estou falando. E se você concorda, deixa aqui nos comentários. E se você sabe de mais alguma profecia, deixa aqui também. Deixa aqui pra gente deixar gravado, né? Que é sempre bom a gente ver o vídeo, ver que a gente comentou, estava todo mundo avisado, né? E quem é cético, né, precisa ver para crer, né? Eu quero ir embora. E você, que mora no Rio, quer continuar aqui? A gente vai viver uma situação difícil no Rio de Janeiro, com as guerras nas favelas, tá? Sério? Sim, você pode se preparar, filho. A coisa vai ficar bem feia. Já tá meio azedo, né? E vai piorar. Por quê? Porque agora vai ter não só os escândalos revelando muita gente importante envolvida com tráfico, você pode esperar isso, tá? Pessoas que você não imagina, ou pessoas que deveriam combater o tráfico, estão aliadas a ele, e a guerra no Rio de Janeiro vai ficar bem violenta mesmo, como se fosse uma guerra de verdade. Sério? Sim, Pô, a tô coisa falando fica bem feia. da Terceira Guerra. I guess originally you were born in Jersey? Yeah. Originally, my first gen. I'm a second gen now. That's why you see the celebrity births say I'm born in Toronto, but that's false. My first gen was born in Jersey. However, I was cloned by Clonate in Canada. My model number is 0112568. If anyone wants to see the registration on Clonate. Okay. So then you ended up in South Florida? Yeah. Okay. And what nationality are you? Sicilian and Puerto Rican. Okay. Sicilian and Puerto Rican. Okay. Yeah. I can see that now. Those are my two genomes. Okay. So who's the Puerto Rican one? Who's the Sicilian one? When I was cloned, they wiped a lot of memory, but when I stole the documents before escaping, I read that the mother was Puerto Rican. The father is surrogate, so it was the sperm donor was a Sicilian. Okay. So you were a test tube baby. Yeah. That's what's up. That's what's up. And I guess you have a fraternal twin. Yeah. Brother or sister? Brother. Para 2028-2030, dentro de solo 5 o 7 años, la economía mundial se colapsará al no poder soportar las pérdidas de las catástrofes. Sobrevendrá el caos, las migraciones masivas, el hambre y la devastación que harán la vida insoportable. Y en 10 años, toda la humanidad perecerá.
Para sua segurança, não venda a sua íris. Sim, tem gente vendendo a íris, escaneando e vendendo a íris para uma empresa de inteligência artificial. O que está acontecendo? Vamos lá, vou te explicar porque eu não estou acreditando que realmente tem muitos brasileiros fazendo isso. Aqui no Brasil já tem vários pontos de coleta. Saiu um projeto de uma empresa de inteligência artificial no qual o intuito é escanear a íris, né, do seu olho, para poder criar uma forma de identidade única. E como que funciona? A empresa está pagando em torno aí de 300, 500 reais para os usuários deixarem um dispositivo, tirar a foto do olho e fazer o escaneamento da íris, para assim serem usadas para diferenciar seres humanos e inteligência artificial. E o intuito disso tudo é para gerar uma forma de passaporte digital. Sabe igual a gente tem um RG, que tem o nosso número e a nossa digital lá? Pois é, digitalmente teria a nossa íris. O escaneamento dessa íris gerará um código numérico. A elite brasileira fez a seguinte escolha: não vamos educar, vamos ter serviçais, ignorantes, analfabetos, para que a gente possa dominá-los. Isso foi um sistema instaurado, entendeu? Desde a corte, desde capitanias hereditárias. Então, obviamente, nós estamos pagando o preço disso. É um grau de desespero quando eu vejo que eu tenho funcionários que têm que ir para o SUS. Não tem instrumentos, os médicos não têm condições, os enfermeiros fazem 3 turnos, pegando ônibus que não passam, de empresas que não estão levando o transporte devido, ônibus caindo aos pedaços. Então, fazendo a trajetória dos outros, vem a minha indignação. Eu sou uma pessoa que eu agradeço a Deus, eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse sistema e nesse caos. Eu sinto assim, de uma forma extremada. Eu sou uma pessoa com muita indignação. E eu digo assim, com os impostos que eu pago, eu deveria conseguir ter em volta de todos nós todos devíamos conseguir ter atendimento hospitalar, atendimento médico e educação para todos os brasileiros. Então, você sabe aquela passagem da Bíblia que o quadrúpede, o burro, o jegue, o cavalo, fala com o rei para que o rei venha acreditar? Nada que está em oculto ficará em oculto. É isso que a Bíblia fala. Não é de hoje que o meio artístico que serve a Satanás está falando as coisas. Não é de hoje que todos nós que somos direcionados pelo Espírito Santo está pondo coisas na internet avisando. Até quando você vai ficar querendo só saber do dinheiro no final do mês e do seu trabalho, com desculpas de filhos, casas e contas a pagar? Tá aí, Bruna Lombardi, uma mulher de quase 70 anos de idade, dentro do sistema, falando, e mesmo assim pessoas não entendem. Vai ficar para trás. O Espírito Santo não vai ter negócio contigo, crente. Meu nome é Oliveira. Eu te peço, se inscreva no canal, compartilha, dê um like.